Olá, bem-vindo ao Museu da Eletrônica. Eu sou Mauro, técnico do museu, e o objetivo do Museu da Eletrônica é resgatar, restaurar e preservar aparelhos clássicos da eletrônica antiga, fabricados no século XX, como um tributo à memória desse período tão legal da história da eletrônica e que não vai voltar mais. Se você nasceu a partir dos anos 2000, você tem hoje na casa de 20 anos de idade, provavelmente você não teve a oportunidade de conhecer equipamentos e até usar e entender o valor de equipamentos que foram fabricados para durar. Equipamentos que foram fabricados numa época em que ainda a obsolescência programada, ou se você não sabe o que é isso, vá lá nas playlists do canal e você vai entender. Mas nós podemos arriscar dizer que até meados da primeira década do ano 2000, os aparelhos ainda eram fabricados para durar. Os aparelhos eram fabricados para, depois de anos e anos e anos de existência, eles passarem por reparos e as pessoas ainda poder desfrutar do seu funcionamento. O exemplo mais clássico disso são os rádios fabricados a partir dos anos 1950, que nós temos ainda acesso aqui no Brasil. É claro que aparelhos eletrônicos foram fabricados desde o início do século XX, mas aqueles fabricados a partir de meados do século XX ainda nós temos acesso. O exemplo mais comum e mais clássico que temos na bancada são os rádios Philco Transglobe, que você vê inúmeros exemplos aí no canal de vídeos de restauração desses rádios. Esse aqui especificamente, o modelo B481, que foi fabricado a partir do início dos anos 1970, é um que a gente já quase perde as contas de quantos a gente já fez restauração. E o vídeo de hoje tem a ver com isso, tem a ver com o processo de restauração. Aí no canal existem playlists e vídeos falando bastante sobre os desafios de restauração, então se você gosta disso, você pode visitar o canal lá, as playlists do canal, e você vai encontrar vários vídeos. Mas especificamente o vídeo que eu vou fazer nesse momento e vou dedicar é o seguinte. Nesse momento tão importante da história do país, nós estamos aí muito próximos de uma eleição onde vai ser decidido a pessoa que vai comandar o Palácio do Planalto ou a Presidência da República. Ainda vão ser decididos governadores, deputados e senadores, que por incrível que pareça, aliás não é incrível, dá para entender se você estudar um pouquinho da história recente do país, há muitos brasileiros não sabem qual a função e por que existe um senador e por que existe um deputado. Bom, talvez essa seja a raiz do problema do nosso país. Mas nesse período, uma das coisas que mais vem em voga é a gente pensar assim, quem que a gente vai colocar lá para comandar o nosso futuro, diretamente sim. É o futuro, o meu futuro, o seu futuro, o futuro dos meus filhos. Porque as pessoas que têm a caneta, elas detêm o poder. E uma caneta tem o poder de prejudicar ou beneficiar um número imenso de pessoas. Eu vou dar um exemplo prático. Recentemente eu estava viajando e ouvi na rádio, que estava ouvindo uma rádio online, que naquele momento estavam reunidos as pessoas representantes da classe dos enfermeiros do Brasil, lá, se não me engano, no Congresso Federal, ou na Câmara dos Deputados, que finalmente estaria sendo aprovado a proposta de piso salarial para esta classe. Esta classe, vale lembrar, muito importante. Se você já passou por uma doença na sua família, se você já passou por emergência como eu passei, inclusive emergência médica com risco de vida do meu primeiro filho, você entende qual a importância do auxiliar de enfermagem, do enfermeiro e de todas aquelas pessoas que trabalham na área de saúde. Aqui eu falo da classe dos enfermeiros, não da classe dos médicos. E essa medida então foi aprovada, ela foi sancionada pelo presidente da República. E
ontem, viajando mais uma vez, eu ouvi na rádio que alguém, ou algum magistrado, havia impedido essa decisão de ser executada, né? Usando isso que eu estou falando, exatamente isso que eu estou falando, o poder de uma caneta, ou seja, toda uma classe, que aqui eu me refiro à classe dos enfermeiros, ela foi prejudicada dentro de um direito seu adquirido, que era ter um piso salarial. Ela foi prejudicada por uma caneta de uma pessoa. É certo que essa pessoa que fez isso não foi eleita, tudo bem, um ministro de uma das cortes lá de Brasília, ele não foi eleito, ele foi escolhido por alguém. Bom, mas uma caneta prejudica alguém. Então nessa época, alguém ou um grupo grande de pessoas. Então nessa época especial em que a gente fala do seguinte, da seriedade dessas pessoas, que a gente fala que infelizmente no Brasil o que domina o meio da política é a mentira, quando a gente se depara com exemplos de seriedade, exemplos de competência, exemplos de bom atendimento no relacionamento comercial, a gente é obrigado a elogiar. Mas o que é correto, o que é certo, o que é justo e perfeito, isso não deveria ser elogiado. Isto é a regra. A regra de uma sociedade organizada é fazer as coisas de forma correta, ter o respeito, vamos falar assim na relação comercial, que é o foco desse vídeo, é ter respeito para com o consumidor. Então, se o consumidor compra qualquer produto, hoje, em 2022, não importa se é na loja física ou na loja virtual, não importa se eu peguei meu carro, fui lá, entrei na loja e comprei e paguei com dinheiro ou cartão, ou se eu entrei num site ou num aplicativo de celular e fiz a compra e paguei, não faz diferença isso. A forma como as pessoas compram se transformou com o advento da tecnologia, mas a relação comercial é a mesma. Então, exemplos de seriedade, de empresas que atendem bem, de empresas que são rápidas, de empresas que dão retorno para o cliente final. E vale aqui lembrar, e é importante, a compra online, ela demanda muito mais atenção da empresa para com o consumidor do que a compra presencial. Porque a compra presencial ela acontece ali, naquele momento, e eu posso voltar na loja e reclamar os meus direitos. Então a compra online ela demanda ainda mais seriedade, ainda mais ferramentas de transparência para com o consumidor. Então, nesse momento que vivemos, em que o assunto em voga é a falta de seriedade, é a falta de caráter, é a falta de compromisso, é a falta da verdade, quando a gente se depara com um exemplo de seriedade, vale a pena ser compartilhado. Bom, do que eu estou falando? De uma empresa que eu descobri, é interessante porque essa empresa ela está numa cidade aqui próxima, a 230 quilômetros da minha cidade. E eu não sabia que ela existia. Aí eu vou falar agora da demanda. O porquê que eu estou falando isso. Vou usar esse exemplo. Esse aqui é o Philco Transglobe B481, como eu falei. E a última coisa do processo de restauração, antes de fechar o rádio, fazer a revitalização e devolver, fazer o vídeo final e devolver para o proprietário, é a calibragem do rádio, ou alinhamento das bobinas. Bom, já tem vários vídeos aí no canal sobre isso, né? Mas aqui são quase 45 bobinas que tem que ser calibradas. E como é que a gente faz a calibragem? Usando chaves de calibragem, né? Ou ferramentas de calibragem, né? Só que é um problema, as chaves que eu tenho e que eu ainda tinha, né, que são chaves de estoque antigo, que eu acabei conseguindo numa distribuidora antiga de componentes, elas se estragaram porque elas eram de um plástico mole e como a gente tem aqui núcleos que estão endurecidos, então naturalmente usando isso as chaves começaram a se estragar, começaram a quebrar, elas já estão ressecadas porque são plásticas, né? E isso me causava muito problema. Eu tinha que, no meio de um trabalho de calibragem como um rádio como esse,
em que eu tenho aqui FM mais 8 faixas de AM para calibrar. Então é um processo lento, né? É um processo trabalhoso. Se você não sabe isso, pegue o manual de serviço desse rádio. Aqui, ó, rádio Super Transglobe, modelo B481. As páginas, para vocês terem uma ideia, para aqueles que ainda não fizeram isso, as páginas 12, 13, 14, 15, 16 e 17 são dedicadas à calibragem. Então é um processo lento. Eu chego a levar de 2 a 3 horas para calibrar um rádio desses. Bom, e a ferramenta não ajudando, quando eu vou fazer a calibragem, a ferramenta não, ela escorreu aqui é porque isso aqui na verdade o que é? Se eu falar desses transformadores osciladores, por exemplo, né? Que estão aqui todos os osciladores menos FM. Aqui eu tenho FM, eu tenho aqui, AM eu tenho aqui. Só aqui 2, 4, 6, 8 bobinas, porque são 8 faixas, então tem uma para cada faixa. E esses núcleos, que eles são núcleos que a gente pode dizer, eles são muito comparáveis a uma chave Allen, né? Então, eles acabam, se a chave não está boa, ela acaba escorrendo, porque o núcleo, ela acaba gastando a chave, porque o núcleo está envelhecido. Então esse é o problema que se apresenta, e eu não encontrava mais essas chaves para comprar. Não tem mais, eu não consegui mais. Então, através da ajuda do meu amigo Alfredo, lá do Rio de Janeiro, técnico aposentado, experiente, muito mais experiente do que eu, ele me ajudou, fez uma pesquisa e descobriu as chaves no exterior. Só que, infelizmente, os 16 dólares e 50 cents, que era o preço do conjunto de chaves, não era o problema. O problema é que o frete dava mais 17 dólares. Então, acabava passando de 150 reais o custo das chaves, e ainda com um prazo de 4 a 6 semanas para chegar aqui no Brasil. E todo o problema que é fazer qualquer tipo de importação no Brasil. Então, mas aí eu tive uma ideia. Quando meu amigo me enviou o link para a compra, eu peguei lá o nome, né, a especificação lá naquele vendedor. Eu peguei o nome de como nos Estados Unidos se chamavam as chaves. E aí fiz uma coisa que eu costumo fazer, é bastante legal. Pesquisei na internet pelo nome, especificação e marca daquele fornecedor americano. E para minha surpresa, eu encontrei então essa loja que oferecia chaves de calibragem. Eu não vi ainda, chegou ontem, está aqui lacrado, mas eu vou compartilhar com vocês da organização, da seriedade dessa loja, de como eles trataram o meu pedido, inclusive falaram comigo no WhatsApp. Para começar, quando eu fiz o pedido lá no site, eu já recebi um e-mail com a confirmação do pedido e a confirmação do pagamento. No outro dia, eu recebi um e-mail dizendo que a mercadoria estava sendo preparada. E então, na sequência, recebi um e-mail com o código de rastreio que a mercadoria estava postada nos Correios e que eu receberia no prazo que os Correios levariam para me entregar. Ontem eu cheguei de viagem e a caixa estava me esperando no meu endereço de correspondência. De cara chama a atenção uma caixa personalizada. Então eu vou aqui mostrar agora o nome dessa loja, está aí. Para você que se interessar em conhecer a loja e comprar alguma coisa, talvez até comprar essas chaves mesmo. Então ali está o nome da loja, Usina Info, robótica, componentes, Arduino, ferramentas. O site www.usinainfo.com.br. Aqui do lado, eletrônica e informática, de novo, robótica, componentes. É uma caixa personalizada e aí está o endereço. Eu posso mostrar o endereço porque é uma loja pública. Lá no site tem lá publicado o endereço. Nota fiscal está aqui, claro que o correio exige isso, lógico. E está aí a caixa personalizada com o meu pedido dentro.
aqui a nota fiscal, vamos ver aqui. A nota fiscal mostra que é uma loja que é uma pessoa jurídica, né? E aqui está o produto que eu comprei. Usina Indústria e Comércio de Produtos de Eletrônica de Informática Limitada, né? Jogo de chaves plásticas para calibragem de circuitos eletrônicos, GOT, G-O-O-T, CD10. 40 e... valor total R$ 121,28. 45,30 são só os impostos. Bom, nota fiscal está aí, descrição do produto. E agora a gente vai abrir a caixa e vamos ver aqui pela primeira vez se esse produto vai atender a nossa expectativa. Eu espero que sim. E vocês verão vídeos aí no canal trabalhando então com essas chaves. Aqui tem mais uma fichinha. Aqui tá. Ah, sim, essa aqui é a fichinha do software lá do ERP lá da empresa, né? Com o valor que eu paguei, R$ 121,28, e o valor que eu paguei de frete. Então estou totalizando R$ 141,62. E aqui está então o jogo de chaves. GOT é a marca, G-O-O-T. Está escrito aqui em japonês, Taiyo Electric Industry Co. Limitada, fabricada no Japão. Para quem pensa que os japoneses não fabricam mais coisas relacionadas à eletrônica, e há quase uma tendência, né? Ó, impresso no Japão. Então está lá as chaves. Vou compartilhar com vocês agora por que essas chaves são importantes. Aqui a chave de 1.4, 2.6 milímetros, ou 2.7 de um lado e 1.5 do outro, 2.65, 2 milímetros, 3.35, 3.15, 3.4 e 0,3. Além das chaves, e agora vamos olhar aqui no rádio, como é que a gente usa elas, né? Olha só. Vocês verão muito isso aí no canal, mas vamos lá. Fabricado no Japão. E aqui está então a chave que vai encaixar aqui no núcleo da bobina, ó. Ela encaixa perfeitamente, e com ela então eu farei o ajuste ou calibragem. Eu não vou mexer porque esse rádio já está calibrado, mas está aí. Além da chave, ele vem no conjuntinho um extensor do cabo aqui que dá pra ver, né? Vou tirar ele aqui. E ele encaixa aqui. E acredito que é para isso. Vamos ver. Eu vou tirar as outras aqui. Aqui tem todo o jeito de ser um extensor. O estojinho protege muito bem as chaves, inclusive é difícil de tirar daqui de dentro. Vamos usar isso aqui para ver se sai. Mas é isso. Bom, está aí. Me parece ser um produto de alta qualidade, fabricado no Japão. Eu espero que sim, porque realmente a gente precisa. A gente tem uma necessidade muito grande de ter chaves de calibragem com qualidade, né? Aqui tem para o núcleo maior. Vamos ver se encaixa. Encaixa perfeitamente. Então aí está a chave para o núcleo maior, a chave para o núcleo menor, ok? Aí, e também aqui sim, essa aqui que estava faltando encontrar,
A chave com a pontinha metálica, ela é indispensável para fazer a calibragem nos outros tipos de bobina. A gente tem outros tipos aqui também, né? A gente tem tipos que são tipo fenda, e eu inclusive posso fazer a calibragem agora nos trimmers também. Que ele tem aqui uma chave que serve para os trimmers. Bom, esse é o objetivo desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu elogio aqui a empresa Usina Info pela seriedade com que trataram a minha compra. Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Você que, assim como eu, precisava de um jogo de chave de calibragem ou qualquer outro produto relacionado aí à eletrônica antiga, eu recomendo então a empresa Usina Info e espero que você faça boas compras e, se puder, compartilhe aí, como eu estou fazendo, a seriedade de uma empresa que é o contraponto, né? Segue numa direção diferente do que a gente tem visto aí no nosso Brasil, infelizmente, nos últimos tempos. Legal? Obrigado porque você assistiu esse vídeo e até a próxima.